que eu queria falar para vocês é que hoje nós anunciamos que estão sendo nomeados para alguns ministérios pessoas que eu queria destacar. A primeira pessoa, necessariamente, é o ex-presidente Lula, que vai para a chefia, o ministério que é a chefia da Casa Civil. E o ministro Jacques Wagner assume o gabinete pessoal da Presidência da República. Além disso, nós vamos nomear para o Ministério da Justiça, em substituição ao Dr. Wellington, devido à decisão do Supremo Tribunal Federal, o subprocurador-geral Eugênio Aragão. Eu queria só destacar que isso cumpre a determinação do Supremo Tribunal Federal, porque o doutor Aragão, ele fez o concurso previamente à Constituição de 88, ele é de 1987. E também para a Secretaria de Aviação Civil, o deputado federal Mauro Lopes, que substitui o ministro interino Guilherme Ramalho, a quem, inclusive, eu agradeço profundamente pela contribuição que prestou e vai continuar prestando ao longo de todo o tempo do funcionamento da Secretaria de Aviação Civil, inclusive sendo responsável por muito dos leilões que nós tivemos naquela área e pelos próximos também. Além disso, eu queria destacar que a vinda do presidente Lula para o Ministério é algo bastante importante e relevante, por dois motivos. O primeiro motivo é a inequívoca experiência política do ex-presidente Lula. Mas o segundo motivo, que eu também gostaria muito de destacar, uma vez que com ele trabalhei durante aproximadamente 6 anos, quase 6 anos, é o conhecimento do presidente Lula sobre o país, sobre as necessidades do país, o compromisso do presidente Lula com políticas estratégicas e com a visão estratégica que é necessário ter para que a gente tenha o desenvolvimento no país continental como o nosso. A inequívoca experiência do presidente Lula em políticas em geral, de infraestrutura, política social, vai ser um grande ganho para o meu governo. E queria dizer que o presidente Lula tem uma trajetória que eu reputo muito expressiva também pelo seu compromisso com a estabilidade fiscal e o controle da inflação. Compromisso esse que não é um compromisso meramente retórico, Ele se expressa numa situação muito significativa, que é a atuação ao longo dos 8 anos do governo dele. Basicamente, seriam esses anúncios que eu queria fazer para os senhores. Então, agora, 3 perguntinhas, por favor. Você falou que o presidente Lula vem com o compromisso da estabilidade fiscal, controle da inflação, e que isso não é retórica. Todo mundo fala que o PT estava pedindo que houvesse liberação de mais crédito, há uma discussão em relação às reservas, uso das reservas, e aí eu queria que a senhora, por favor, desenhasse isso. No que se refere ao crédito, Tânia, você viu que nós fizemos um grande esforço para ampliar o crédito do país, o que é uma coisa importante. Isso eu acho que não é a posição do Partido dos Trabalhadores apenas, mas de toda a base aliada, inclusive, o ministro Nelson fez anúncios nesse sentido, tanto no crédito para capital de giro, quanto no crédito para pequenas e médias empresas, quanto no refinanciamento do BNDES também. E nós também nos dispomos a ampliar o investimento em infraestrutura. Agora, nas reservas é algo que eu acho interessante, eu queria destacar esse fato. Por que eu quero destacar?
Nós construímos essas reservas a duras penas, com grande esforço, o governo do presidente Lula e o meu. Isto não é uma avaliação política, é uma constatação da realidade. Foi no meu governo, do presidente Lula, que nós construímos essas reservas. Sabemos o esforço que foi e sabemos o papel que elas desempenham. Qual é o papel que essas reservas desempenham? Proteção para o Brasil em relação a flutuações externas. Então, nós jamais teremos uma pauta de uso dessas reservas para algo que não seja a proteção do país contra flutuações internacionais. E as reservas também, elas podem ter um papel em relação à dívida, mas elas não são a forma adequada de se solucionar questões de investimento. Portanto, as especulações que existem quanto a esse fato do uso das reservas são isso, especulações. E elas, infelizmente, só beneficiam uns poucos que lucram com ela. Que lucram e que tentam eu acho, criar uma situação de especulação. Nós sabemos por que criamos esse volume de reservas. Nós sabemos que isso significava uma proteção contra as flutuações internacionais. E elas funcionaram muito bem. São 300, hoje eu não sei, porque elas flutuam, né? Vocês sabem disso. Mas acima de 370 milhões de dólares que nós, ao longo desses 16 anos, não, são os 8 do Lula e os 5 meu, 13 anos, quase 14, que nós acumulamos. Porque quando o presidente Lula assume o governo, as nossas reservas não davam para pagar os nossos vencimentos de dívida. Hoje nós temos uma tranquilidade bastante grande em relação às reservas e eu sei que houve, de todas as colorações, viu, Tânia? De todas as colorações políticas propostas quanto às reservas. Nós continuamos firmes com as nossas reservas ali, tranquilos e seguros. Presidente. Olha, eu quero só dizer para vocês que é outra especulação que não se admite. Não se admite porque cria turbulência na economia. Me desculpem, isso tem um sentido especulativo. Nem o ministro Nelson Barbosa, nem o ministro Tombini estão com alguém ou qualquer coisa que levantou a possibilidade deles saírem do governo. Pelo contrário, eles estão mais dentro do que nunca. Olha, nós temos de buscar a estabilidade fiscal. Por que vocês acham que eu falei do compromisso do Lula com a estabilidade fiscal? Porque ele é real, vocês sabem disso. Olha a retrospectiva do presidente. Que história é essa que o presidente não tem compromisso com a estabilidade fiscal? Que história é essa que ele não tem compromisso com o controle da inflação? Eu acho que é admissível, tudo é admissível. Mas tem coisas que passa, eu diria assim, que está um pouquinho acima do noticiário especulativo. Presidente, tá? presidente, a oposição... Presidente. Agora eu vou deixar, ela começou primeiro. Ela começou. Tanto na oposição quanto nas redes sociais dão conta de que a senhora teria perdido o poder e que Lula seria o primeiro-ministro. Ele tem superpoderes? Deixa eu continuar. Minha querida, estou trazendo aí posso falar uma coisa? Bastidores dizem que demorou porque Lula fez exigências para aceitar. Que exigências posso ele falar fez? uma coisa para vocês? Não, eu vou até rir, sabe por quê? Tem 4 anos de governo, mais uns 5. Eu estou entrando no 6º. Tem 6 anos que vocês tentam, porque tentam, me separar do Lula. A minha relação com o Lula não é uma relação de poderes ou superpoderes. A minha relação com o Lula é uma sólida relação de quem constrói um projeto junto. Então, o presidente Lula, no meu governo, terá os poderes necessários para nos ajudar, para ajudar o Brasil, sobretudo o Brasil. Tudo que ele puder fazer para ajudar o Brasil será feito. Presidenta.
Como? Bom, eu digo para vocês que isso não é do perfil do presidente Lula. O presidente Lula não age dessa forma. Agora, presidente, a oposição já entrou com uma ação na justiça, presidenta? Porque o presidente Lula tinha dúvidas se ele deveria ou não assumir o cargo. Dúvidas essas mais ligadas à situação do confronto que a oposição poderia fazer sobre as suas razões do que sobre esse tipo de questão. Agora, já entrou na justiça. E acho que essas dúvidas foram integralmente superadas e nós já ontem tínhamos a decisão. Mas nós aprofundamos hoje porque tinha de tratar de vários assuntos mais práticos. O impeachment está afastado, presidente, com isso? Presidente, desculpa. Eu não tenho nenhuma perspectiva disso. Agora, não vou te fazer uma negativa, mas não tem ninguém saindo do meu ministério nem entrando. Não. Presidente, desculpa, presidente. O impeachment está afastado com a chegada do presidente Lula? Eu sei, gente que processa notícia, se sai ou se entra. Agora, eu não posso contentá-los só para que vocês tenham notícia. Essa notícia não existe. Posso falar isso sobre para você? Eu acho o seguinte, sabe? É prerrogativa de fórum. Por trás de uma afirmação dessa, tem, sobretudo, uma suspeita do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal não é uma justiça que pode punir, que pode investigar, mandar investigar e absolver? É uma justiça é a Suprema Corte do país. A ida de um presidente, de um ministro, de um deputado federal ou de um senador não significa que ele não é investigado. Significa por quem ele é investigado. Ele é investigado pelo Supremo e quem é que faz a investigação? Ministério Público, a Polícia Federal. Não é um juiz de primeira ou de segunda instância. Isso que é prerrogativa de fórum. Então, por trás dessa afirmação de que seria se esconder, estaria uma desconfiança da Suprema Corte do país? É isso que as oposições querem colocar? Por quê? Porque, presidente, haveria um temor dos aliados do Lula da questão do Sérgio Moro diretamente, a investigação ser pelo Sérgio Moro. Veja bem, eu vou repetir a minha resposta. Veja bem, o STF é a Suprema Corte do país. Ele tem poder de olhar a decisão de todas as outras instâncias. A única diferença que existe entre você estar sendo investigado na primeira instância ou na última é quem é a corte que manda investigar. É isso. Então, se há, e eu acho que a gente tem de ter cuidado ao falar uma coisa dessas, até porque eu vi notícias internacionais, prerrogativa de foro não é impedir a investigação, é fazê-la em determinada instância e não em outra. E a troco de que eu vou achar que a investigação do juiz Sérgio Moro é melhor do que a investigação do Supremo, isso é uma inversão de hierarquia. Me desculpa, eu não posso acrescentar mais nada a uma resposta dessas. Ou seja, o judiciário brasileiro tem uma estrutura. A lei é clara. Quer dizer que ninguém foi investigado? Foi sim, está sendo investigados deputados federais, senadores. Por quem? Por quem tem prerrogativa de foro. E que tem esses senadores e esses deputados investigados têm prerrogativa de foro. E todos estão sendo investigados. Então, eu não entendo porque, quando chega nesse caso, criam essa hipótese. Vocês me desculpam, mas eu acho que essa hipótese, ela é apenas uma sombrinha, uma proteção ao fato de que, vamos falar a verdade, a vinda do Lula
para o meu governo, fortalece o meu governo. E tem gente que não quer que ele seja fortalecido. O que eu posso fazer? O ministro Jacques Wagner vai continuar Sinto muito, ele vem, ele vai ajudar. Nós vamos olhar a questão da retomada do crescimento, da estabilidade fiscal e do controle da inflação. É isso. Por favor. O ministro Jacques Wagner. Agora mais uma... Eu estava esperando, presidente. Olha, eu acredito que o ministro Mercadante deu explicações satisfatórias. Agora, o que mais chamou a minha atenção não foi isso. Foi o fato de que o que constava na publicação da revista Veja não colocava todas as afirmações do ministro para que ele teve quando ele manteve o diálogo com quem gravou. Então, eu acredito que é muito importante que todo mundo tenha esse compromisso com a verdade e escute toda a gravação. A mim foi mostrado as partes em que ele claramente dizia que ele não tinha nada a ver com a delação, delatava se quisesse, não delatava se não quisesse, e disse claramente que o que ele queria ajudar era da solidariedade. Está dito isso. Então, eu suponho que seria muito importante que quando se divulgasse alguma coisa, se divulgasse a íntegra dela. Muito importante. É que nem você divulgar uma parte e dessa parte você tirar a conclusão que é a conclusão que caracteriza que ele não fez, ele não tinha interesse nenhum em impedir a investigação ou qualquer coisa. Eu não tenho por que não manter a minha confiança no ministro Mercadante. Presidente, por favor, você também que faça com o ex-presidente Lula está sendo investigado em integrar o governo? Olha, eu acredito, nós temos um princípio, o princípio da ficha limpa, que é na segunda instância. Hoje, os critérios de investigação são extremamente estranhos em relação ao presidente Lula. Muito estranhos. Por quê? Porque o presidente Lula nega que tenha o triplex, nega que tenha o sítio. E deu explicações suficientes, não se recusa a dar explicações. Sempre que foi chamado, informou, e acho estranho, já manifestei isso, que ele seja levado coercitivamente ou que seja pedida preventiva dele, sem base num fato que caracterize isso. Não só eu, mas uma opção de juristas falaram isso. Eu acho que o presidente Lula, um presidente que esteve à frente do país 8 anos, não é uma pessoa que pode ter a sua biografia destruída dessa forma. Acho que não está certo isso. Mostra a minha confiança na trajetória dele, na biografia dele, no compromisso dele, que eu conheço ele, compromisso dele com todas as práticas corretas e idôneas. A vinda dele segura o processo de impeachment, a senhora acredita? O poder presidencial, já que a senhora está num momento de fragilidade política e ele vem com um capital grande... Camarote, eu acho que vocês têm de acertar com que capital ele vem. Um lado aqui diz que ele vem investigado, a outra parte diz que ele vem com grande capital político. Ele vem com um capital político que eu já disse qual é. Ele é um hábil articulador e um excelente. Eu convivi com ele ninguém mais do que eu para falar. Eu convivi com eles nem um pouco. Pelo contrário, ele me deixa muito confortável. Nós temos 6 anos de trabalho cotidiano junto, durante a segunda fase do governo dele. Então, eu estou muito feliz com a vinda dele. Muito obrigado aos senhores, senão nós vamos ficar aqui repetindo. Beijos para os senhores. Presidente, segura o processo de impeachment, presidente. Obrigada, pessoal. Bom, nós acompanhamos, portanto, a entrevista coletiva da presidente Dilma Rousseff, anunciando oficialmente o ex-presidente Lula no cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Ela fez uma defesa veemente ao ex-presidente Lula, destacou a experiência política do ex-presidente, também conhecimento dele das necessidades do país e o compromisso do ex-presidente com a estabilidade fiscal. A gente vai conversar agora com a Cristiana Lobo, que está lá em Brasília, acompanhando tudo muito de perto.
Cristiana, eu queria que você repercutisse um pouco essa coletiva que a gente acabou de acompanhar, destacasse aí os principais pontos. Agora, uma questão que vem sempre na nossa cabeça é a seguinte: a missão de Lula é uma missão praticamente impossível. Salvar a presidente do impeachment, salvar a economia e ainda por cima juntar a base política. Boa tarde, Cristiane, boa tarde a todos. Olha, eu acho que a presidente Dilma deu um recado ali, que é o seguinte: ele vai ser o articulador político. Ela disse que ele é um hábil articulador político, um competente companheiro, enfim. Eu acho que ela tentou com essa entrevista botar algumas coisas em seus lugares, porque a repercussão da nomeação do ex-presidente Lula para a chefia da Casa Civil repercutiu muito bem no PT, mas no resto do conjunto aí da sociedade, nem tanto. O mercado oscilou, a oposição criticou, nas redes sociais tem críticas, mobilizações. O que eu entendi é que ela quis dizer o seguinte: não é ele que manda na economia, não vai trocar o ministro da Fazenda, tampouco o ministro presidente do Banco Central, não tem mudanças guinadas na política econômica, ele tem compromisso com o ajuste fiscal, ou seja, a presidente é ela. Eu acho que ela tentou passar isso diante de tantas especulações aí que surgem em função exatamente do que você falou, da força política dele para exercer essa missão de subordinado dela. Então, hoje houve uma repercussão negativa, sim, no mercado, essa especulação de que o governo dela agora seria um governo de 2 presidentes, e a impressão que me deu foi que ela quis repor essas coisas, mostrando que a presidente é ela e ele vai ser um importante auxiliar dela. Ele fala, ele é um hábil articulador político, e ela fala que conviveu durante 6 anos com ele, ou seja, ela foi subordinada dele 6 anos e agora é ele que será subordinado dela. Então eu acho que ela tentou aí repor para evitar esse tipo de interpretação de que o poder dela está diminuído e que as teses dele vão prevalecer daqui em diante, sobretudo essa ideia que se passou hoje de que ele ia trocar todo o ministério que está lá, escolhido por ela. Eu acho que a mensagem central foi essa, Cristiane. Agora, Cris, o que a gente pode imaginar? Que o Lula, que vai assumir o ministério aí da Casa Civil, é aquele Lulinha, paz e amor de quando ele estava como presidente, ou é um Lula mais bélico? O que está se falando por aí? O que pode se imaginar? Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanta terra, mas eu acabei não respondendo sua pergunta. Quer dizer, esta mágica que você se referiu, que ele vai ter que rearticular a base, tentar reaglutinar a base, realmente é uma tarefa que depende um pouco mesmo de mágica para conseguir reaglutinar toda a base, que já não é mais aquela dos primeiros anos do governo Dilma, e tampouco a dos tempos de Lula, que chegou a ter quase 400 deputados. Hoje a luta do governo, e que essa vai ser a luta de Lula, vai ser a de reunir 171 deputados. É um número suficiente para barrar a tramitação do processo de impeachment aqui na Câmara dos Deputados. Então, a gente fica com a impressão de que ela quer essa habilidade política dele para não deixar piorar muito mais e tentar recompor minimamente o governo para ter esses 171 votos aqui na Câmara. Só para lembrar, hoje foi anunciada a nomeação do deputado Mauro Lopes para a Secretaria de Aviação Civil, ou seja, é uma tentativa, mais uma, de dar um ministério ao PMDB para que o partido não vá todo para o lado do afastamento, do rompimento do governo, caminho que foi decidido no último sábado na Convenção Nacional. Eu ouvi de um ministro o seguinte, que a ideia é reafirmar esse apoio dos que estão com o governo. São eles PMDBista 25, 28, 30, mas garantir que esse contingente aí, 25, 28 ou 30, fiquem com o governo e não atravessem aí para o lado da oposição. Essa vai ser a tarefa do ex-presidente Lula como articulador político. Então, me chamou muita atenção o fato dela dizer ele é um hábil articulador político. O governo tem a concepção, Cristiane,
de que esse conjunto de crises no Brasil, porque há uma combinação de crises, esse conjunto é decorrente da dificuldade política. A gente tem uma crise política, sim, mas tem uma crise econômica também, e uma vai alimentando a outra. Então, ela quer combater a crise política, reorganizar a sua base, e essa tarefa ela deu ao ex-presidente Lula, para, a partir daí, retomar o crescimento da economia. Ela fala bem nessa linha aí. E eu acho que é importante, porque o ex-presidente Lula, nesse período em que ele ficou mais distante, fazendo o discurso para a militância do PT, ele conversou muito sobre novos rumos para a economia brasileira. Então, hoje, tem muitas especulações dele sondando uma pessoa, outra pessoa, ou ele defendendo o uso das reservas. Eu acho que esse foi um aspecto bastante importante que a presidente Dilma ressaltou na entrevista dela, que não vai usar as reservas internacionais para investimento. Então, isso vinha correndo de boca em boca no PT como uma mudança, uma guinada na política econômica. Então, a presidente repõe essas questões aí e coloca o ex-presidente Lula no quadrado da política e não no quadrado da economia. Cris, muito obrigada pela sua participação. Qualquer coisa você volta. E só para a gente relembrar, então, que durante essa entrevista coletiva da presidente Dilma Rousseff, além de anunciar o ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil e também Mauro Lopes na aviação civil, como já disse a Cris Lobo, ela anunciou Jacques Wagner no gabinete pessoal da Presidência da República e como ministro da Justiça, o procurador-geral Eugênio Aragão. Foram os 4 anúncios que ela fez e depois ela ficou falando durante muito tempo, evidentemente, sobre a ida do ex-presidente Lula para o ministério, como a Cristiana Lobo acabou de repercutir.